Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois serão como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, cujo fruto dá na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mas não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que o ímpio não subsistirá no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Salmo número 1. Boa noite, meus amigos, meus irmãos, vocês que nos acompanham no YouTube, no Facebook. Estamos aqui mais uma vez, dentro daquele projeto nosso de declamar uma passagem bíblica e cantar um hino para o louvor do nosso Deus. E hoje declamamos aqui o Salmo 1, Salmo que é uma exaltação à palavra de Deus e um convite para que o homem medite na palavra de Deus. E esse homem que medita na palavra de Deus é chamado pelo salmista de bem-aventurado. E nesse salmo, que é uma introdução ao saltério, ao livro todo dos Salmos, composto por 150 capítulos, e essa primeira parte, o livro 1, vai até o Salmo 41. Nessa introdução, o salmista chama este homem o varão de bem-aventurado. O varão que medita na palavra de Deus, o varão que se sabe separar aquilo que é bom daquilo que é mal, e que tem prazer, acima de tudo, na lei do Senhor. E ele usa então duas palavras, dois conceitos, dois adjetivos, para mostrar a diferença entre um e outro: o justo e o ímpio. O justo, aquele que se deleita na lei do Senhor, e o ímpio, aquele que não aceita a soberania de Deus, que não crê na existência, no poder, na majestade de Deus, apresentada aqui pelo salmista e por toda a Bíblia. E aquele que reconhece a soberania de Deus na sua vida deixa de ser ímpio para ser justo. Essa justiça é aplicada pelo próprio Deus, é operada pelo próprio Deus através de Jesus Cristo. Não porque os homens são justos por si mesmos, mas eles são justificados quando a palavra de Deus começa a atuar nos seus corações, nas suas mentes, no seu ser, e ele então vai, pela fé, vai ascendendo, vai cedendo, vai indo em direção a Deus. E o apóstolo Paulo ensina que o nosso mediador entre nós e Deus, é Jesus Cristo. Porque foi Ele que morreu pelos nossos pecados, foi Ele que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Então o salmista chama de bem-aventurado. E eu não posso ver aqui um outro mais bem-aventurado e que foi colocado em primeiro lugar do que o próprio Jesus Cristo, quando, do seu período de vida, do seu período de existência aqui no mundo, entre nós. O apóstolo João, na sua carta, na primeira carta, no Evangelho, no primeiro capítulo, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus Cristo, quando habitou entre nós, ele teve prazer na lei do Senhor, nos colocando no passado, mas Jesus é eterno, Jesus está no céu. Considerando a questão humana
e aquele momento do ministério de Jesus, ele tinha prazer na lei do Senhor. Ele tinha prazer de estar na presença de Deus. E assim ele deu o exemplo, e ele dá o exemplo em tudo para nós. O apóstolo Pedro diz que nós devemos seguir as suas pisadas. Tudo que Jesus fez, nós devemos fazer também. Devemos ser seus imitadores. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ser imitadores de Deus. Então Jesus Cristo é a primícia aqui, é o primeiro. Homem, varão, bem-aventurado, porque ele foi o primeiro a dar esse exemplo. Entre os profetas do Antigo Testamento, entre os líderes do Antigo Testamento, os anciãos do Antigo Testamento, os rabinos, entre os apóstolos do Novo Testamento, os pastores do Novo Testamento, enfim, entre todo esse universo, Jesus Cristo foi o primeiro. A Bíblia diz que ele é a primícia. Então, justo, ímpio. Justo aquele que reconhece a sua própria pecaminosidade e vai até Deus através de Jesus Cristo. Ímpio aquele que se mantém rebelde, que não reconhece o poder, que não reconhece o poder salvador de Deus através do seu Filho. E cada um tem o seu próprio comportamento, cada um também tem o seu próprio destino, como diz o verso 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse é o destino de cada um. E cabe então a nós olharmos para a palavra de Deus e temer, e nos humilhar, e assim voltarmos para Deus. Deus nos abençoe. E eu quero cantar uma música, um dos nossos hinos. Eu tenho dado essa primazia, digamos assim, aos hinos do nosso cantor, até para torná-lo conhecido daqueles que têm pouco contato com o nosso inário e aqueles que têm contato para aprender, quem sabe, uma música nova, um hino novo, se você não conhece esse que eu estou cantando. Hoje nós vamos cantar o hino 138, que tem a ver com a lei do Senhor. Sábia, santa, justa e pura é a lei do Senhor, e assim adorar a Deus. Da santa e pura é a lei do meu Senhor, que corrige a vida impura do perdido pecador. Do Senhor o ensinamento, nela tão perfeita está, é tão cheia de preceitos e conselhos santos há. Do Senhor os bons conselhos, justos e benignos são, neles vejo quais espelhos, quanto é mau meu coração. Mais que o sol resplandecente, os preceitos do Senhor iluminam nossas mentes com divino resplendor. Amém. Louvado seja Deus. Este é o hino de hoje. Esse é o salmo de hoje, salmo número 1. E o hino 138, você pode ver aí no seu inário. Se você não conhece, pode cantar junto aí, rever aí o vídeo, voltar aí e cantar e aprender o hino. Deus te abençoe grandemente e até a próxima oportunidade.